Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sou a professora de ciência e vamos para a nossa aula de número 9, revisão e avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá, queridos alunos, vamos agora fazer uma breve revisão dos nossos conteúdos e ver como eles se conectam, iniciando pela comprovação da existência do ar. Como nós podemos, comprovar a existência do ar? Afinal de contas, ele é algo que está aqui na nossa volta e, apesar de nós não conseguirmos vê-lo, nós sabemos que ele existe. Então, temos aqui os exemplos. Através da nossa respiração, afinal de contas, nós precisamos desse oxigênio para viver. Na brisa que nós sentimos no nosso rosto, aquele vento, que faz ali a gente observar as árvores balançando. Quando nós observamos ali o espaço, e vemos ali uma aeronave saindo, que tem ali o processo de combustão, falando que existe oxigênio, porque para existir combustão, precisa ter oxigênio, certo? E, dando continuidade, como vemos, essa comprovação através da respiração, quando notamos o ar que entra e sai dos nossos pulmões, quando nós vemos e sentimos a nossa caixa torácica se expandir. A brisa, quando sentimos a brisa no rosto, o vento, quando balança as árvores, ou quando não balança, quando está no nosso período lá do mês de setembro, que é muito quente, que a gente não vê o vento balançando as árvores. E o espaço, o ar ocupa lugar no espaço, por isso o ar é matéria. E quais outras características nós podemos lembrar do ar? O ar é invisível, como eu disse, a gente não pode ver. Ele não tem cheiro, portanto é inodoro. Ele não tem cor, portanto é incolor. Ele não tem gosto, portanto é insípido. No entanto, ele tem peso e ocupa lugar no espaço. Como eu disse, ele é matéria. E é essencial para a sobrevivência de pessoas, animais e plantas. Portanto, sem o ar, as pessoas não poderiam respirar e as plantas não poderiam produzir o seu alimento, certo? E aí, nós temos que lembrar do quê? Da nossa cadeia alimentar. Se não existir a base da cadeia alimentar, que são os produtores no quais as plantas estão, todo o restante passa a não existir. Porque depois dos produtores, que são as plantas, nós temos quem? Os consumidores, que são os primários, os herbívoros. Não tendo os herbívoros, caiu por terra toda a cadeia alimentar. Por isso que o ar é tão importante. E qual a composição do ar? Vejam aí, o ar atmosférico envolve a Terra, sendo uma mistura de gases. Vapor de água, e partículas em suspensão, como poeira, foligem, poluentes, cinzas, micro-organismos, nós sabemos que vírus e bactérias estão pelo ar, pólen, que aí é um material biológico, e a composição do ar pode variar de acordo com a localidade, porque aí vai ter influência da temperatura, da umidade. Então, essa composição do ar vai ter aí essa variação conforme a localidade. Se é uma região urbana, se é uma região mais preservada do interior, então vai ter aí essa diferença. E como nós estamos vendo aqui
na nossa imagem, né, o ar atmosférico expande ao que nós vemos aqui na Terra. Portanto, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. E as camadas da atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros, que são elas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, certo? Com isso, vamos observar aqui. Então, a troposfera é a camada onde nós estamos, é a primeira camada, certo? E aqui, nessa primeira camada da troposfera, é onde encontramos os gases do efeito estufa. Efeito estufa, professora? Sim, efeito estufa. Aqui ficam esses gases na troposfera. Na segunda camada, que é a estratosfera, nós encontramos a camada de ozônio. Ozônio é um gás muito importante da nossa atmosfera. A mesosfera é a terceira camada, aqui, e aonde nós visualizamos os efeitos da aurora boreal, onde vemos aquelas estrelas cadentes que nós vemos, é quando o meteoro passa por essa terceira camada. Ela é a mais fria da atmosfera. Para você ter ideia, ela pode chegar a menos 90 graus Celsius. E a termosfera é a mais quente da nossa atmosfera. E a última camada é a exosfera, é onde encontramos os ônibus espaciais, os satélites artificiais, certo? Então, vamos recapitular cada uma dessas camadas. A troposfera é a camada mais próxima da Terra e nela encontra-se o ar usado na nossa respiração de plantas e animais. Já a estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra e nela se encontra o gás ozônio. Lembra? Responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como camada de ozônio. Certo? Dando continuidade, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria. Como eu disse, pode chegar a menos 90 graus Celsius. Já a termosfera é a camada atmosférica mais extensa e mais quente da atmosfera. E a última camada é a exosfera, que é a mais longe, né, da Terra, é composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. E após isso, professora? Após isso, nós temos o espaço sideral. Então, como nós vimos até aqui, o ar é algo muito importante, né? E aí precisa ser o quê? Preservado. Por isso que agora nós vamos ver sobre a poluição do ar. A poluição do ar também é conhecida como poluição atmosférica. E é a presença de quê? De substâncias nocivas à saúde e que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos, certo? Então, como que pode ser essa poluição? A poluição do ar pode ser causada por gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, certo? Que é considerado um material particulado. Como que seria isso, professora? A fuligem, quando nós observamos aqui a fumaça, nós sabemos que ali há esse material
sólido, né, em suspensão, que é a foligem, que é a forma comum que nós chamamos, contudo, o nome dele é material particulado, certo? Ou material biológico. Lembra quando nós vimos anteriormente a questão do pólen, que é um material biológico que também pode estar ali compondo a poluição do ar. Então, aqui nós temos duas imagens. Aqui, a imagem de uma indústria e aqui a imagem de um vulcão. Por quê? Essa poluição do ar, ela tem as suas causas naturais, como aqui nós observamos um vulcão. Então, está vendo aqui a fumaça? Aqui nós vamos encontrar gases, né, sendo liberados para a atmosfera. Quais são esses gases? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, né? Dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, óxido nitroso, óxido nitrito. Então, aqui nós temos a causa natural da poluição do ar. Contudo, aqui representa o quê? A poluição causada pelo homem, certo? Que aí libera para o ar atmosférico também substâncias como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, certo? Então, esses gases eliminados pelo homem vão ter efeito aonde? Vão ter efeito vão contribuir para o aumento do efeito estufa. E o efeito estufa, ele vem ser o quê? Um fenômeno natural que ocorre na nossa atmosfera da Terra. E ele é essencial para a manutenção da temperatura, certo? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, então ele ocorre na nossa atmosfera e ele é essencial para a manutenção da temperatura média do planeta, certo? Então, vamos observar aqui na nossa imagem. Nós temos aqui. Então, professora, quer dizer que o efeito estufa, ele ocorre de forma natural? Sim, isso mesmo. Nós temos aqui o Sol emite seus raios solares, e aí os gases que estão aqui na troposfera, na nossa primeira camada, eles fazem aqui uma proteção, certo? Para quê? De que tipo? Para que parte dos raios solares sejam refletidos de volta e parte sejam absorvidos. E o calor que o nosso planeta, né, a Terra, produz também seja retido, né, para a nossa atmosfera. Então, a luz solar é refletida de volta ao espaço pela atmosfera, através dos gases do efeito estufa, e também o calor, né, a luz solar, é absorvida na superfície. E, professora, então, por que aqui nós temos, né, um vulcão, temos uma fábrica? Lembra da imagem anterior? Então, esses gases que compõem aqui o efeito estufa, eles vão ter a sua origem natural, contudo, o homem está eliminando mais gases desse efeito estufa. E são esses gases que o homem elimina, não os naturais, que fazem com que o calor aqui na Terra aumente, certo? Então, por isso que os gases emitidos pela ação do homem é que fazem com que aumentem aqui a temperatura, originando o quê? O aquecimento global, certo? E quais são as atividades do homem que liberam gases do efeito estufa, professora? Para você ter ideia, na sua geladeira, nos aerosóis, desodorantes que você utiliza, certo?
O gado, a carne que você come, o gado, né, elimina gás de efeito estufa. O fertilizante utilizado para a agricultura, né, elimina gases de efeito estufa. O óleo, carvão, a combustão a queima desses combustíveis elimina dióxido de carbono. O óxido nitroso, a gasolina que nós utilizamos nos nossos automóveis, na agricultura. Então, essas atividades, né, contribuem para esse efeito estufa. Então, o efeito estufa, o natural, ele evita que haja uma grande amplitude térmica. O que significa isso, professora? Que nós tenhamos dias muito quentes e noites muito frias, certo? Se nós tivéssemos isso, o nosso planeta seria igual a Marte e a Lua. Então, impossibilitaria a vida, certo? Por isso que o efeito estufa, né, controlando a temperatura, possibilita o desenvolvimento dos seres vivos, certo? E, professora, quais são os gases do efeito estufa, né? Esses são os gases que absorvem parte dos raios do Sol e os redistribuem, lembra da nossa imagem lá, a distribuição? Na atmosfera, né? Na forma de radiação, certo? E quais são esses gases, professora? Nós temos aqui o dióxido de carbono, certo? Professora, esse daí não é o que a gente respira quando a gente solta? Isso mesmo, dióxido de carbono, o metano, os óxidos de nitrogênio e vapor d'água. Então, a origem natural do dióxido de carbono na respiração de plantas e seres vivos, o metano através da decomposição de matéria orgânica, né? Os óxidos de nitrogênio, também da decomposição de matéria orgânica dos fundos dos oceanos e lagos. Vapor d'água, do ciclo da água, né, dos oceanos, dos rios, quando condensa. Então, esses são os gases do efeito estufa. E como nós observamos aqui na nossa imagem, nós temos o quê? O exemplo de formas como o homem, através dos seus processos, né, de indústria, agropecuária, pecuária, aumentam aí a eliminação desses gases. Nós observamos aqui, ó, termoelétricas a carvão. Então, aí, não só carvão, vamos ter também combustível fóssil, como aqui no transporte rodoviário. Ou então aqui você utilizando o seu automóvel, né? Então, você está eliminando mais quais combustíveis? Você está mais eliminando dióxido de carbono, certo? Através do desmatamento. Professora, o desmatamento sim, porque quando essa matéria orgânica irá se decompor, ela vai liberar tanto o dióxido de carbono quanto o metano. E, além do que, nós temos que lembrar que as plantas, né, elas absorvem o dióxido de carbono no seu processo de fotossíntese e contribui para o nosso ar atmosférico, eliminando o quê? O oxigênio. Então, quando nós causamos desmatamento, nós impactamos na quantidade de gás carbônico também no ar atmosférico, certo? E quais são os outros gases, professora, de efeito estufa? Agora nós vamos ver, dentro dessa escala, esses daqui são os mais nocivos para o aumento de temperatura, que é o hexafluoreto de enxofre, SF6, que é utilizado em isolantes térmicos, né, e são condutores de calor em equipamentos elétricos, como termotransformadores,
e tem um alto potencial de aquecimento global, sendo considerado um supergás de efeito estufa. Já o hidrofluorcarbono, ele foi criado para substituir o clorofluorcarbono, que era também que danificava a camada de ozônio, uma outra camada de proteção do nosso planeta. Então, ele é já um subproduto, certo? E também tem um alto potencial de aquecimento global, com uma vida útil menor, né, do que o perfluorcarbono e o SF6. E o perfluorcarbono é utilizado em refrigerantes, solventes, espuma e como agentes de extinção de incêndio. E ele tem um potencial de aquecimento global também muito elevado, com valores que podem chegar a 9.200 vezes, né, o do gás carbônico. Então, viram aí, eles têm um alto, né, impacto para o aquecimento global, que é o nosso próximo tópico. O aquecimento global, ele é ocasionado por atividades antrópicas, ou seja, realizadas pelo homem. Então, o aquecimento global, ele é ocasionado pelas atividades antrópicas, que são aquelas realizadas pelo homem, que fazem o quê? Que aumentam a concentração de gases na atmosfera e intensificam o efeito térmico, aumentando a temperatura do nosso planeta, levando ao aquecimento global. E as mudanças climáticas, consequentemente, com impactos no clima, nos ecossistemas e na vida humana, certo? Então, o aquecimento global é uma questão relacionada ao quê? Ao aumento, né, da temperatura média da atmosfera e dos oceanos da Terra ao longo do tempo. Então, como nós estamos vendo aqui na nossa imagem, o efeito estufa, né, ele é natural aqui dos gases, justamente para manter nosso planeta aquecido, para que nós consigamos aqui ter vida, né, para que os nossos dias não sejam quentes e as noites não sejam frias. Então, esse é o efeito natural, o efeito estufa. E o aquecimento global, ele é devido à ação do homem, que aumenta ali a eliminação dos gases do efeito estufa, que originalmente estão na atmosfera para manter o nosso planeta aquecido, mas com o aumento da concentração deles, faz com que a temperatura, se eleve, certo? E aí, nós passamos para o nosso último tópico, falando sobre a camada de ozônio, que é uma cobertura de gás ozônio que protege, né, a Terra dos raios ultravioleta. Lembrando que a nossa radiação solar, ela tem ali energia, né, e essa radiação, ela é uma luz branca e contendo ali todas as cores do arco-íris. E a violeta é uma que tem o menor espectro, né, de comprimento. E com isso, essa luz ultravioleta, ela tem, pela camada de ozônio, essa proteção natural, que faz com que parte dessa radiação seja totalmente bloqueada, que é a ultravioleta do tipo C, parcialmente a do tipo B atinge a atmosfera e a passa completamente, certo?
Então, é encontrada na atmosfera em duas regiões. 10% do ozônio atmosférico encontra-se na troposfera, que é a nossa primeira camada, e mais próxima da Terra. E o restante, 90%, vai se encontrar aonde? Na estratosfera, certo? Como nós observamos aqui na nossa imagem. A segunda camada da atmosfera, a estratosfera, é onde nós encontramos a nossa camada de ozônio. Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e muito obrigada.